Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós completamos 92 dias de leitura do Livro de Mórmon seguidos. Hoje é dia 27 de janeiro, sexta-feira. Estou muito feliz, 92 dias seguidos de leitura. Que alegria, que feito. Mais 8 dias vamos chegar a 100. Isso é fantástico, vamos lá. Hoje nós vamos ler Mosias capítulo 24. Amulon persegue Alma e seus povos. Se orarem, deverão ser mortos. O Senhor faz com que seus fardos pareçam leves. Livra-os do cativeiro e eles voltam para Zaraenla, aproximadamente 145 a 120 a.C. E aconteceu que Amulon caiu nas graças do rei dos Lamanitas. Portanto, o rei dos Lamanitas permitiu que ele e seus irmãos fossem nomeados mestres de seu povo, sim, do povo que se achava na terra de Senlom, e na terra de Silom, e na terra de Amulon. Porque os Lamanitas haviam tomado posse de todas essas terras. Portanto, o rei dos Lamanitas nomeara reis para todas essas terras. Ora, o nome do rei dos Lamanitas era Lamã, sendo chamado pelo nome de seu pai, e portanto era chamado rei Lamã. E era rei de um povo numeroso, e nomeou mestres dentre os irmãos de Amulon, em cada terra ocupada por seu povo. E assim o idioma de Nefe começou a ser ensinado entre todos os Lamanitas. E eram amistosos uns com os outros, não obstante, não conheciam a Deus. E os irmãos de Amulon nada lhes ensinaram concernentes ao Senhor seu Deus, nem a lei de Moisés, tampouco lhes ensinaram as palavras de Abinadi. Ensinaram-lhes, porém, que deveriam escrever sua história e que poderiam escrever uns aos outros. E assim os Lamanitas começaram a enriquecer e começaram a negociar uns com os outros e tornaram-se poderosos. E começaram a ser um povo astuto e sábio quanto à sabedoria do mundo. Sim, um povo muito astuto que se deleitava com toda espécie de iniquidades e pilhagens, exceto entre os seus próprios irmãos. E então aconteceu que Amulon começou a exercer autoridade sobre Alma e seus irmãos e começou a persegui-lo e a fazer com que seus filhos perseguissem os filhos deles. Porque Amulon conhecia a Alma e sabia que ele havia sido um dos sacerdotes do rei e que fora ele que acreditara nas palavras de Abinadi e fora expulso da presença do rei. Estava, portanto, irado com ele, pois, embora sujeito ao rei Lamã, exercia autoridade sobre eles e impunha-lhes trabalhos e colocava capatazes sobre eles. E aconteceu que suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar fervorosamente a Deus. Um comentário aqui: todos nós, irmãs, irmãos, como parte da mortalidade, todos passamos por provações, todos estamos sujeitos a doenças, as mais diversas, diferentes tipos de provações. E aqui, este povo de Alma, que nós estamos vendo aqui que eles, de uma maneira assim miraculosa, eles foram livrados dos sacerdotes do rei Noé, aliás, do exército do rei Noé, né? Que o Senhor avisou a Alma, eles estão vindo, a Alma partiu com o povo. Então, de uma forma, porque era um povo que acreditava em Deus, um povo que queria seguir a Deus. E o Senhor, nós vimos no capítulo passado, que mesmo quando as pessoas vivem o Evangelho, o Senhor tem a intenção de prová-los para ver se serão fiéis em todas as coisas. E aqui, quando eles foram capturados pelos Lamanitas e as suas provações começaram a ser muito grandes, eles começaram a clamar ao Senhor, orar ao Senhor em alta voz e pediam livramento. Mas olha o que acontece no 11. E Amulon ordenou-lhes que parassem com seus clamores e pôs guardas a vigiá-los, para que fosse morto quem quer que encontrassem clamando a Deus. Então, se orasse em voz alta, seria morto. O que fazer? Um povo conquistado, um povo fiel. O que fazer? Olha no 12.
E Alma e seu povo não levantaram as vozes ao Senhor seu Deus, mas a ele abriram o coração, e ele conhecia seus pensamentos. E então, diante das provações da vida, eles abriram o coração, tinha uma oração no coração o tempo todo, e o Senhor conhecia seus pensamentos. O Senhor sabe como nos livrar, Ele sabe como nos ajudar em meio às nossas provações. E aqui nós vamos aprender, neste capítulo, um princípio tão importante para o nosso dia a dia, que vai nos ajudar na jornada da vida. Quando passarmos pelas provações que certamente virão, ou que estão passando no momento. Versículo 13. E aconteceu que a voz do Senhor lhes falou em suas aflições, dizendo: levantai a cabeça, tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizeste comigo, e farei um convênio com meu povo, e libertá-lo-ei do cativeiro. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas, enquanto estiverdes no cativeiro. E isto farei, para que sejais minhas testemunhas no futuro, para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. E aconteceu que as cargas impostas à Alma e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade, e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Então, olha que coisa extraordinária que acontece aqui, irmãos. Todos nós passamos por provações, mas quando nós temos o nosso coração voltado para o Senhor, clamamos a Ele, quando nós estamos dispostos a servi-lo, guardar seus mandamentos, fazemos convênios com Ele, não é assim? Ele diz que quando estivermos no cativeiro, ou seja, quando estivermos passando por nossas provações, quando estivermos nos cativeiros de nossas provações, que serão vários durante a jornada da vida, o Senhor vai aliviar as cargas que estão sobre nós. Então, quando estivermos passando por provações, nós sentiremos força para passar por aquilo de uma forma que não teríamos se fosse só por nós, percebe? E isso o Senhor vai permitir, assim, que quando você estiver passando por provações, Ele vai te dar força para superar tudo isso, verá a força dos céus, e então você vai poder ser uma testemunha de Deus, de que Deus sabe como nos livrar. Olha que coisa extraordinária, coisa fantástica. E então no 15 ele diz assim que vai tornar os nossos fardos leves, vai nos fortalecer para carregar os fardos da vida. E ele fala então que nós devemos nos submeter de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Então, que possamos nos submeter de bom grado e com paciência nas provações da vida. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria! Que alegria, que alegria! Que possamos dedicar nossa vida ao Senhor, que possamos fazer os convênios, cumprir os convênios que fizemos do batismo, de tomar sobre nós, servir de testemunha de Cristo, servi-lo, guardar seus mandamentos, tomar sobre nós o nome de Cristo, e que possamos então, durante a jornada da vida e quando vierem as provações, que nós possamos observar a salvação que vem dos céus, a salvação que vem do Salvador Jesus Cristo. Porque quando outros estariam desesperados diante daquelas provações da vida, nós passaríamos de uma forma serena, confiantes, percebe? E isso é extraordinário, é maravilhoso. Eu lembro uma vez que uma irmã chegou para mim e disse assim, estava passando por alguns problemas, né? E dela falou assim, irmão, se eu fosse uma pessoa como você, que não tem problema, a minha vida seria maravilhosa. Eu comecei a rir, quem que falou para você que não tem problema? Todos passamos por problemas, todos passamos por desafios. O ponto, irmãos, irmãs, é que quando nós estamos firmes no Evangelho, recebemos forças dos céus e passamos por aquelas provações confiantes, serenos, com a certeza que o Senhor estará nos ajudando e está nos ajudando, percebe? Vamos continuar, 16. E aconteceu que tão grande era a sua fé e paciência, que a voz do Senhor tornou a falar-lhes, dizendo: tende bom ânimo, porque amanhã vos libertarei do cativeiro.
E ele disse à alma: irás à frente deste povo, e eu irei contigo e libertarei este povo do cativeiro. Só mais um detalhe que eu não comentei. Se observa que ao longo de todas essas provações, o Senhor continuava dando revelações, orientação de como proceder. Então que possamos voltar sempre nosso coração ao Senhor para saber como agir, e Ele vai nos orientar. E ao nos submetermos com paciência, de bom grado ao Senhor, vamos continuar recebendo revelação e vamos passar de uma forma mais serena, mais confiante pelas provações da vida. 18. Ora, aconteceu que Alma e seu povo reuniram os seus rebanhos e também seus cereais durante a noite. Sim, levaram a noite toda reunindo os seus rebanhos. E na manhã seguinte, o Senhor fez com que os lamanitas caíssem num profundo sono. Sim, e todos os seus capatazes permaneceram profundamente adormecidos. E Alma e seu povo partiram para o deserto, e tendo viajado durante o dia inteiro, armaram suas tendas num vale, ao qual chamaram Vale de Alma, porque ele os havia conduzido pelo deserto. Sim, e no Vale de Alma renderam graças a Deus, porque fora misericordioso para com eles, e aliviaram suas cargas, e libertara-os do cativeiro, porque estavam no cativeiro, e ninguém os poderia libertar, exceto o Senhor seu Deus. E renderam graças a Deus, sim, todos os homens, e todas as mulheres, e todas as crianças que podiam falar, levantaram as vozes em louvor a seu Deus. É uma coisa importante aqui que nós aprendemos com Alma. Sempre que passarmos por provações, e depois de tivermos passado, que possamos dar graças ao Senhor por ter nos ajudado naquelas provações e termos passado por ela. Reconhecer a mão do Senhor em nossa vida e agradecer, não é maravilhoso? E foi isso que eles fizeram, este povo maravilhoso, o povo de Alma. E então no 23, para finalizar aqui, o 24 e 25. E então o Senhor disse a Alma: apressa-te e sai com teu povo desta terra, porque os lamanitas acordaram e perseguem-te. Portanto, saí desta terra, e eu deterei os lamanitas neste vale, para que não mais persigam este povo. E aconteceu que saíram do vale e reiniciaram sua jornada pelo deserto. E depois de haverem estado 12 dias no deserto, chegaram à terra de Zaraenla, e o rei Mosias também os recebeu com alegria. Um ponto importante aqui: quando nós estamos em meio às nossas provações, vai chegar um momento que o Senhor diz assim: pronto, já chega. Deterei os lamanitas neste vale, já está bom, aceito, você foi provado digno, foi provado merecedor, já está bom. Não é maravilhoso? E assim terminamos mais um capítulo extraordinário do livro de Mormon, né? No caso aqui, nós estamos lendo Mosias. Queridas irmãs, queridos irmãos, forte abraço a todos vocês, aquele abraço fraterno. Continua firme, continua vivendo o Evangelho, continua se aproximando do Salvador. Vai no templo, continua vivendo o Evangelho todos os dias. Tchau, até amanhã. Até amanhã.